Valtenir Mariano, abre aí a sua câmera, que eu preciso trazer o senhor para a reunião, para a gente começar o nosso testemunho de hoje. É só clicar na câmerazinha que está no seu vídeo e o senhor vai abrir para mim a sua câmera, tá bom? E eu vou trazer o senhor para cá. Muito bem. Deixe-me apresentar a vocês. Irmão Valtenir, bom dia, tudo bem, querido? O seu áudio está fechado, meu amado. É só clicar em cima do microfonezinho. E aí mantenha o Bom telefone. dia, pastor. Muito Aí. feliz por estar junto agora para poder compartilhar a minha história de vida e da minha família. Irmão Valtenir, que legal. O senhor está aqui pertinho de mim, né? O senhor mora aqui em Brasília e que região aqui de Brasília? Em Taguatinga Norte. Eu frequento a É. igreja da QNL 9 com o pastor Wilson. Eu estive lá recentemente, fiz uma mensagem sobre o Espírito Santo em uma das vigílias, numa vigília que houve lá, né? Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de te ver pessoalmente, foi ali. E fiquei muito grato pela mensagem, foi maravilhosa. Eu e o irmão Valtenir fomos batizados na mesma igreja, irmãos, em Taguatinga Centro. O senhor tem quanto tempo de adventista, irmão Valtenir? Eu tenho 59 anos de adventista. 59 anos. A maneira como Deus chama a família do irmão Valtenir é um negócio extraordinário. E a maneira como Deus leva o irmão Valtenir à conversão é muito bonito, irmãos. É muito bonito. E depois ele passa pelo processo de ressignificação, a entrar na sala. Tem um ano, né, irmão Valtenir, que o senhor assiste a sala, o senhor não perde um dia da sala 57. Não, não perco. E eu sou muito grato. Eu sou muito grato com a pessoa que me jogou na sala, a irmã Edileita, uma pessoa na qual veio visitar a igreja, procurando um local para congregar. E ali ela gostou tanto da igreja, que a nossa igreja aqui na QNL é chamada a Igrejinha do Amor. A pessoa vem e fica. E ela, então, nós pegamos uma amizade muito grande e ela, então, me falou tanto da sala 57. Eu já ia falar, mas eu nunca tinha visto alguém falar tão bem, assim, tão gostoso, igual ela realmente fala, sabe? E aquilo ali me chamou muita atenção e eu aceitei o convite para entrar na sala e eu te digo, pastor, eu só vou deixar de estar na sala quando nós chegarmos no céu. Você viu, irmão, como é que as pessoas entram na sala? Além de enviar o link, faça o contato pessoal, aproveite, né? Presente a sala com uma irmã. Como é que é o nome dela, irmão? Estou devendo uma ligação para ela. Jesus, irmã, a senhora deve estar assistindo a sala agora. Um beijo para a senhora. É que o dia ontem foi muito corrido, mas eu vou dar uma ligadinha hoje para agradecer a senhora por ter A irmã, convidado esse menino aí para a sala 57. a irmã Edileida. Edileida é ela e filha. A filha batizou agora há pouco tempo. A gente teve um privilégio de ver um grande milagre do batismo da filha dela. Pode deixar que ela vai contar para vocês. Depois você pergunta para ela que milagre foi esse. Que não vai Pronto. dar tempo de contar, não. O irmão Valtenir, ele é originário de uma família que tinha como religião o candomblé. Havia um centro de umbanda mesmo, de candomblé, na casa do irmão Valtenir. As imagens do candomblé, os rituais do candomblé. O irmão Valtenir me disse que a mãezinha dele era bem magrinha. E ele, por muitas vezes, viu a mãe levantar pessoas com mais de 100 quilos nas cerimônias que eles faziam ali. E até os 7 anos de idade era tudo que o irmão Valtenir conhecia sobre religiosidade. E aqui vai um abraço para os amigos que fazem parte desse tipo de culto. Vocês são muito bem-vindos aqui para adorar conosco, buscar a unção do Espírito de Deus. Nós pensamos, obviamente, religião, pensamos fé, muito diferente de vocês, né? Essas manifestações que os amigos do Candomblé creem ser manifestações de Deus, de uma religião que não tem a ver com uma força contrária de Deus, nós cremos exatamente de maneira contrária. Acreditamos que todas aquelas manifestações no corpo, na voz, e você vai ver o que acontece com a mãezinha dele no meio da conversão, são manifestações de uma força contrária a Deus.
mas isto é a nossa fé, tá bom? A gente respeita a sua fé, muito embora desejamos muito apresentar Jesus, como foi apresentado para o pai dele, para a mãe, para que você conheça o Deus vivo, poderoso, o Deus que criou toda a raça humana, tá bom? Irmão Valteri, o seu pai não podia nem ouvir falar de crente, sua mãe muito menos. Só que ele começa. Olha, irmãos, isso aqui eu achei incrível, porque o pai do Valtenir ajudava a mãe dele nos serviços do centro. E ele, dormindo, começou a ouvir um hino, né, irmão Valtenir? Sim, eles ouviu aquele hino dormindo e aquele hino passou a fazer parte do dia a dia dele. Ele ia para a roça, ouvia cantando um coral, aquele mesmo hino em cima dele. Ele ia dormir a mesma coisa. Então ele ficou meio perturbado com aquilo e contou para minha mãe. E ela disse: Olha, Joaquim, eu tenho quase certeza que tu tá ficando doido e foi alguém que botou feitiço em você. Quando o seu pai. Porque o seu pai, irmãos, olha que coisa incrível. Ele nunca tinha entrado, irmã Esther, numa igreja. Mas não ia, não colocava o pé de jeito nenhum. Eles não ouviam hinos, o pai dele não conhecia nem harpa, nem nada, nem nada. E, de repente, dormindo, o pai dele começa a ouvir um hino como um coro de anjos cantando. E não foi só no sonho, aquilo começou a acompanhar a caminhada. Como é que é o nome do seu pai, filho? Irmão Joaquim, minha Irmão mãe, Joaquim. minha mãe Odete, ele chamava ela de Dete. E ele continuou ouvindo aquilo. E ele falou: Dete, eu estou ouvindo um hino bem aqui, esse negócio está, rapaz. E ela falou assim: colocaram foi feitiço em tu, é isso que está acontecendo. Foi. Não foi? E tinha uma roça para fazer. Seu pai chama uma ruma de homem para fazer a roça com ele, para ajudar, e a mulherada para fazer. Chama-se Oi? multirão. O Multirão é o mutirão. nome. E aí, como a gente faz para construir igreja às vezes, né? E aí a mulherada foi fazer comida. No meio daqueles homens veio um crente. O que que Se aconteceu, irmão? convidou. Ele se convidou, pastor. Ah, ele se convidou, ele foi lá e disse: Não, eu quero Ele ir se também. convidou. Pai nem sonhava que tinha um crente no meio, porque senão ele ia expulsar da roça. Ele ia expulsar. Inclusive, o pessoal falou assim: ó, não fala que tu é crente, senão ele vai te expulsar de lá. Sim. Qual foi a postura desse irmão da Assembleia de Deus que se convidou para ir para lá? O que que ele fez? Ele disse para o pessoal que queria participar desse mutirão, porque ele sempre participava dos mutirões da cidade, o povo que fazia, e ele disse que esse ele não ia perder, por nada. E ele foi. Quando chegou lá na roça, meu pai, como eu era o filho mais velho, meu pai disse: Valtenir, você vai ter que ir também. Era distante da nossa casa, que até o pessoal terminar a comida, o almoço ali, tinha que levar de carroça, para lá para a roça, que era longe. E você vai me ajudar a dar água e café para o pessoal, enquanto eu vou dar cachaça para os que bebem. Aí ele: tá bom, pai, eu vou. E chegando lá, então, todo mundo pegou as ruas de mantimento, chama-se rua, pegou as ruas, aquele crente se distanciou de todo aquele pessoal, ficou num cantinho lá longe. E ele já estava ciente que meu pai não gostava de crente, porque meu pai não fazia nem negócio com crente, não gostava nem que passasse na porta. Então, era uma coisa muito terrível, era muito difícil para aquele crente ali se misturar com o pai, não tinha jeito. E aí, aquele homem se separou lá, meu pai está lá levando cachaça para o pessoal, está aquela maior alegria, aquela coisa toda, e aquele homem, quando abriu a boca, o hino que meu pai sou era o hino que o homem estava cantando. Ah, meu pai correu saiu numa carreira tremenda, onde ele estava, foi parar em cima daquele homem. E chegou lá e disse: Olha, eu quero saber onde é que você aprendeu essa modazinha. E não falou para ele por quê. Ele lutou para não falar que era da igreja, até que teve que falar. Ele disse: Não, essa música é uma música que a gente canta na igreja, São Joaquim. E ela é muito bonita. Pois, canta ela toda. Ele cantou todo dia. Resumindo, aquele homem cantou o mutirão todinho, o mesmo hino. O mesmo hino. Só que aí não ficou aí. Ele ficou encantado, mas não falou para o homem qual era a razão daquilo tudo. E aí ele, quando terminou o mutirão, o cara tudo bêbado, jogado para. Foi ter que levar de carroça para casa. E aí meu pai voltou naquele homem e disse:
como é o nome do senhor? Ele disse, meu nome é Francisco, me chamam de Francisquinho, mas é Francisco. Ele disse, seu Francisco, eu vou fazer um pedido muito especial para o senhor. Ele disse, pode fazer, se eu puder. Eu quero que o senhor cante essa modazinha lá dentro da minha casa. Pastor, o homem regalou oi. Regalou oi pro meu pai e falou assim, cantar lá na casa do senhor, seu Joaquim. Sim, eu quero que você canta lá, porque minha mulher tem que ouvir essa moda. Ela vai ter que ouvir porque ela não está aqui. Eu quero que ela ouça essa moda. Ele disse, eu posso marcar de hoje a 8 dias? Pode marcar. Eu posso levar mais gente, porque essa música ele não queria ir sozinho, porque ele ia entrar dentro de um terreiro estranho, que não era o costume deles. E aí, eles podem levar sim. Aí ele disse, de hoje a 8 dias, 7 horas da noite, a gente vai estar na sua casa. Mas por que eles marcaram 8 dias? Eles marcaram 8 dias, que durante aquele período todo dia eles estavam orando e jejuando para entrar dentro do terreiro da minha mãe. E era um terreiro que era lotado, só tinha gente da alta. Tinha muito seguidor dela que acreditava nela, porque ela fazia cura até no rastro. E aí, quando foi 7 horas, pastor, em ponto bateram na porta. Com um detalhe, né? Seu pai não falou para ela que era crente que ia, não. Não, essa é a Ele, parte mais interessante. Meu pai ele não contou que era segurou a crente lá, notícia, rapaz. não falou não. Ele fez, foi o seguinte, ele falou, Dete, hoje eu quero que você faça bolo, biscoito, faça bastante, porque vai chegar um grupo de pessoas que são meus amigos, mas não sabia que eram todos crentes, nem ele sabia que era crente, que ia chegar lá. Só sabia daquele homem. E vai chegar um bocado de amigo, eu quero que você faça biscoito, bolo, chá, café, bastante, e faça. A minha mãe, quando uma pessoa entrava na porta, ela falava a vida dele todinho, da família e tudo, que ela falava tudo. Só que nesse dia, Deus não deixou que ela soubesse que era crente que estava entrando dentro dali do centro. Não deixou. Isso foi a coisa mais impressionante, porque ela fez com o maior carinho, alegre, e fez aquela mesona bem feita, quando bateu na porta. Meu pai disse, abre lá, Valteni, vê quem é. Pai, é uma multidão de gente, pai. É muita gente. Manda entrar, meu filho. Aí eles entraram, eles não quiseram sentar nos bancos nem nas cadeiras, ficaram em pé. E minha mãe sentou num cantinho de parede, assim, no tamboretinho. E meu pai então pediu para aquele homem, seu Francisco, pode cantar a modazinha? E eles levaram violão, bandeira, levaram todo instrumento. E, para minha alegria, eu nunca tinha visto criança tão alegre cantando. Eu só via pessoas bem tristes dentro do centro. Não via aquele calor, aquela beleza, não. Nunca tinha visto. Quando, de repente, que eles começaram a tocar e começou a cantar. No céu não entra pecado, tristezas, angústias e dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Moço do céu, aquilo ali, meu pai nunca tinha visto meu pai chorar, pastor. Nunca. Quando eu vi, o velho estava chorando, ele era um cara novo ainda, estava com as lágrimas descendo. E aí, quando aquele pessoal acabou de cantar, ele não deixou eles parar, não. Por favor, mais uma vez. E eles cantaram com o maior carinho. Quando minha mãe estava com tanta raiva do meu pai, chega os textos tremia de ódio, porque ela traiu ele. Não falou que ia entrar crente dentro do centro. E ali foi terrível. Nesse momento foi uma coisa terrível. Quando aquele pastor, ele olhou para minha mãe e disse, olha, Dete, essa é a música que eu fico ouvindo direto. Aí o pastor entendeu a mensagem e disse, seu Joaquim, Deus está querendo salvar você e sua família toda para o reino do céu, para seguir a Cristo e tal. E foi falando, ele cortou a conversa do pastor e disse assim, não, eu já tenho Jesus. Quando ele falou que ele tinha que aceitar Jesus, disse, não, aqui a gente trabalha com Jesus, aqui a gente trabalha tudo com o poder de Deus. E aí foi tentando tirar o pastor de reta. Aí ele disse assim, não, ter Jesus é guardar ele no coração. Não tem esse crucificão que o senhor fez aí, né, tá, tão bonito, lindo, que o senhor carrega no peito? Carrega ele no coração. No momento que você começar a carregar ele no coração, a sua vida é outra vida. E foi falando, falou. E aqui meu pai tinha uma coisa muito linda nele, pastor Wagner, é que ele sabia ouvir. Quando ele ouvia, ele dava resposta. Quando ele ouviu tudo, e minha mãe tá lá, estava com os dentes trincando de raiva do meu pai.
Quando ele ouviu tudo, ele disse: pastor, eu não tenho Jesus, não. Então aceita ele. Ele caminhou para frente e aceitou. Quando ele aceitou, minha mãe levantou. Disse: eu não quero ninguém passando para a lei de crente. Pode sair e ir embora com seus crentes da minha casa, que aqui não te cabe mais. Não te cabe mais. Essa hora foi uma hora difícil. Ele olhou para ela, eu nunca tinha visto ela daquela forma. Ele falou uma palavra que no final, depois você vai ver que Deus ele faz as coisas tremendas. No final, quando ele aceitou a verdade, que conheceu a respeito dos mandamentos, ele falou com o pastor que nos cortou da igreja, que ele não tinha aceitado religião e nem lei de crente, mas tinha aceitado Jesus e que realmente... No finalzinho, deixa eu terminar essa parte que minha mãe levantou e falou isso para ele. Ele disse: eu não aceitei lei de crente, não estou aceitando lei de crente. Eu estou aceitando Jesus como meu Salvador, chorando, com as lágrimas descendo. Ela avançou na garganta dele para matar ele. Então, quando ela avançou na garganta, ela não se importou com aquele povo. O pastor então colocou Ela a mão... avançou na garganta do seu pai. Sim, do meu pai, para matar ele. E aí, quando ela avançou, o pastor de longe colocou a mão, impôs a mão sobre ela e disse: sangue de Jesus tem poder, sai-te, Satanás. Ela caiu no chão, passaram 4 horas expulsando legiões de demônios. 4 horas. Ela latia, ela rinchava, ela falava vozes... Do mesmo jeitinho que tinha no centro, ela falava vozes diferentes. E não foi fácil. Chegou a morrer. Ela Irmão chegou a parar Valteni, por... só um adendozinho. O senhor percebe que quando o pastor vai inquirir o seu pai, ele vai dizer assim: não, aqui nós adoramos Jesus, o poder de Deus. Sim. Entende? As pessoas que fazem, que desenvolvem esse tipo de religião, por isso que eu falei aqui no começo, muitos deles não têm a concepção exata do que acontece ali. Tanto é que Deus se incomoda com a sinceridade do seu pai, irmão. Olha que coisa extraordinária. Porque, irmãos, tá entendendo que aqui acontece, toda conversão é um milagre, né? Mas porque assim, eu saio daqui, dou um estudo bíblico, faço meu discipulado, trago para perto de mim, cuido, ensino que a vida cristã é mais ou menos aquilo que eu vivo para minha esposa, vou discipulando, e isso é um milagre, a pessoa aceitar Jesus. Mas nesse caso aqui, como com Paulo, Deus foi a ele e colocou um hino na cabeça dele que ele nunca tinha ouvido, irmãos. Ele nunca tinha ouvido aquele hino. Você percebe? Isso aqui é uma revelação de Deus. O Isso amor tem... de Deus. Irmão, olha para mim, você que está adorando comigo aqui. Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende. Às vezes acontece um monte de coisa na vida da gente que a gente não consegue compreender. Às vezes até questiona Deus, né? Sabe por que que Deus faz dessa forma aqui, Lani, da Central do Itapuã? Sabe por que que ele faz, Leni? Para dizer para você, ó, eu existo. Isso aqui é para você entender que eu... Ele não precisava fazer isso, entende? Deus não precisava fazer isso. Mas ele faz porque sabe que nós somos frágeis. E histórias como essa aqui, daqui a pouco você vai ver outra que aconteceu com o irmão Valteni, que é extraordinário, não? Eu estava na rede ali, ouvindo o irmão Valteni, ele contando e a lágrima descendo de como Deus é lindo demais, né? Então, escute aqui, esse homem, umbandista, candomblessista, a mãezinha dele, ó, possessa de demônios. Deus entrou com o Espírito Santo naquela casa, cantou no ouvido do pai dele um hino que ele nunca ouviu. Quando o pai... Irmão, presta atenção no mover de Deus. Você está com dúvida? Está passando por situação que você não está conseguindo entender? Deus existe, irmão. Escuta isso. Aquele homem não foi chamado. Aquele homem não foi chamado para o mutirão, irmão bispo. Ele se convida para ir. Você sabe quem fez o convite para aquele irmão? Você sabe? Deus. O Deus. mesmo Espírito, irmão Valteni, que colocou o hino na cabeça do seu pai, enviou o mensageiro para cantar o hino. Irmãos, olha que coisa isso aqui.
O irmãozinho, com medo do pai do Valteni, vai lá para os cantos, porque temente a Deus, ó, ó o temente, né, irmãos? Ó o homem temente, assembleando de Deus aí, ó. Ó um assembleano Sim, servo, sim, servo do muito Altíssimo, esse fervoroso. assembleano aí. Homem de qualidade, viu? Adventista tem que ser assim, irmão. Adventista tem que ser assim, ó. Igual esse assembleano aí. Homem de Deus. Saiu da muvuca, porque a galera, ó, ia encher a cara, ele não vai fazer. Por isso ele vai cantar no cantinho, mano. E ele começa a balbuciar o hino. Rapaz, na hora que o irmão, o pai do Valteni, ouve o hino, mas que negócio é esse aqui? Ele corre lá. Que modinha é essa aí? Onde é? Olha só, cara. Ele nunca tinha ouvido isso. Que modinha é essa aí que você está cantando? Não, não. Que modinha é essa, rapaz? Não, é um hino da minha igreja. Amigo, que coisa extraordinária. Você não está vendo Deus aqui, irmão? Você acha mesmo que isso podia ser casualidade? Uma pessoa ouvir um hino que nunca ouviu e Deus enviar uma pessoa para cantar um hino só para ganhar essa alma, irmão? Você vai entender por quê. Vai entender por quê. Sim, irmão Walter, Sim, isso é lindo demais. Sua mãe e cai ali no chão, 4 horas, levanta, e o que que ela pergunta para o seu pai depois que ela levanta? é como ela estava acordando naquela hora. Quando saiu o último, que aquele ser que realmente falou por última vez na boca dela, que não aguentava mais, que estava queimando ele e que não aguentava, ia deixar ela. Mas também ela ia pagar um preço muito alto. E ela então ficou livre dele. Quando ela ficou livre, porque ela acordou ali, ela olhou para meu pai, para o povo, assim, espantada. Quem é esse povo, Joaquim? Olha, parece que ela não tinha visto ninguém até ali. Foi ver a partir daquele momento. Quem é esse povo, Joaquim? O pastor tomou a palavra, não deixou nem meu pai responder. Esse povo é o povo de Deus e seu esposo aceitou Jesus como Salvador e você deve aceitar para que realmente Deus comece a trabalhar na vida de vocês. E naquele instante, pastor, ela aceitou a Cristo também junto com o pai. E, ela, e daquele dia para frente, a nossa vida mudou, tomou outro rumo. Eles foram no outro dia quebrar e queimar todas aquelas preeiras, os livros de São Cipriano, aquelas coisas todas lá, fizeram a coivara e cantando e adorando a Deus naquele momento. Foi um momento assim muito precioso, assim, que eu nunca vou esquecer jamais na minha vida aquele momento que meu pai chorando e minha mãe chorando, abraçados os dois, porque realmente viram o poder de Deus ali naquele momento. Eles vão perder tudo ali, né, irmão? O preço alto Perdeu que tudo, perdeu o preço- lar, a casa. Esse era um pomar que um fazendeiro muito amigo tinha dado para ele morar e fazer o centro. Inclusive, ele ajudou a construir o centro. Aquele homem ele era adepto também do negócio. E quando meu pai se converteu, foi a primeira coisa que ele fez, foi tomar. E mandou ele se embora de lá. As coisas ficou tão difíceis que meus pais não arrumavam mais nada ali. Teve que ir embora da cidade, envergonhado, porque as pessoas ainda iam procurar minha mãe para fazer trabalho, e ela dizia, não, agora eu não faço mais isso, agora eu oro a Deus por você, se você quiser. As pessoas, muitos não queriam ir embora. Então teve que mudar. Só que aí, meus pais ali ainda ficou ainda quase assim um ano mais ou menos na igreja ali, e aí a gente teve que despedir dali. Mas aconteceu um ato maravilhoso. Antes de nós ir embora, minha mãe curava todo mundo, e eu tinha um irmão que estava morrendo, estava desenganado dos médicos, fedendo, fedia igual carniça dentro de um quarto ali. Ele tinha, ele era mais novo que eu, ele tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos, uns 3, 4 anos, e então aquele menino estava morrendo. E os guias falavam então para ela que ele ia curar ele, mas não curava nunca. Aquele menino estava cada dia mais indo, esvaecendo ali. Então meu pai foi comprar um remédio na farmácia. Agora vem a parte como realmente meu pai conheceu o sábado. Ah, essa parte é muito interessante. Como é que meu pai conheceu o sábado sem nunca saber nem que se existia adventista? Porque nossa cidade lá, em Serra Dourada, aqui, perto de Barreiras, depois de Barreiras, Serra Dourada. E aí meu pai foi comprar o remédio, chegou lá, o farmacêutico disse, meu pai disse, acho que eu vou ter que levar meu filho para São Paulo ou Rio, porque ele vai morrer, está desenganado dos médicos. Ele disse, seu Joaquim, não precisa não, não precisa não. O senhor aceitou o negócio dos crentes aí, os crentes é um povo que tem muito poder na oração, e é só orar, mas vou te dar um presente.
Esse presente é a razão de eu ser hoje uma adventista, pastor. Esse foi o maior presente que meu pai ganhou da vida dele. Quando foi lá, pegou uma Bíblia antiga, do bisavô dele. Disse, olha, isso aqui é seu. Chega em casa, você abre ela, lê o verso que sair, e você e a sua esposa ora no menino e ele vai ser curado. O cara não era crente não, pastor. Foi aquele mesma situação de Balaão, quando a jumenta fala para ele, usou um ímpio para falar com meu pai. E aí meu pai levou a Bíblia, chegou lá numa alegria que tinha ganhado o presente, porque naquele tempo o novo convertido não podia ler a Bíblia. Era só o Novo Testamento, para não confundir nem fazer confusão. E aí ele fez aquilo que aquele homem fez, falou. Pegou a Bíblia e falou para minha mãe, Dete, não vou levar meu filho em lugar nenhum, porque Deus vai curar. Deus é poderoso, ele vai curar nosso filho aqui. E ali trocaram os dois, o joelho, e começaram a chorar. No outro dia o menino estava são, pastor. São, que não levantava da cama nunca. Que coisa extraordinária, né, irmão? Coisa extraordinária. Mas essa Bíblia trouxe uma confusão agora dentro de casa. Porque Porque meu pai começou a ele estudar. vai orar pelo seu irmão e o seu irmão, de fato, recebe a cura e é Recebeu, restaurado. E aí foi. o seu pai, que não tinha acesso à Bíblia, leva a Bíblia para casa e ele começa a ler a Bíblia. E ele se Sim, depara com os mandamentos de Deus. Sincero, como sempre foi. Se eu ver, irmãos, presta atenção, ó. A igreja de Deus, nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Vou falar como nós adventistas cremos, tá? Nós acreditamos que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja, é uma igreja escatológica, um movimento profético levantado por Deus na história para pregar o evangelho eterno. Igreja Adventista do sétimo dia. Você que não é adventista, procure saber, vá a um adventista maduro, que conhece bem, um cristão já preparado, e peça para ele te explicar por que vocês acreditam que vocês fazem parte de um movimento levantado por Deus na história. Me explica isso aí. E um adventista maduro vai te explicar corretamente, com detalhes, o que não tenho tempo para te explicar agora. O outro lado é, Deus tem uma igreja invisível. Lembra que Jesus fala assim, ó, tem ovelhas em outros apriscos? Essa igreja invisível são todos os que creem em Cristo de forma fiel, de acordo com a luz que eles têm. Essa é a igreja invisível. O pai do irmão era um desses da igreja invisível que Deus decidiu trazer para a igreja visível. Ele dá de cara com o mandamento. Ele não fica quieto. O que ele faz, irmão Valtenir? aí ele caiu lá em Êxodo 20. E ele, muito esperto, muito curioso, começou a ler mandamento por mandamento. E ele foi dividindo os mandamentos ali. Nunca que ninguém tinha explicado para ele nada, porque ele não conhecia nada e nem sabia que existia Adventista, não sabia que existia, porque lá tinha só 3 igrejas. Era a Assembleia Presbiteriana e a Católica. Não tinha outra religião. Então ele não Irmão sabia se Valtenir, existia. irmão Ah, Valtenir, segure aqui só um pouquinho, eu gosto de fazer isso, segura. Eu amo isso aqui, ó. Dá uma olhada. Olha lá, ó. A nossa moderadora Érica adorando conosco com a maravilhosa. filhinha do lado. As Eu crianças com as mamães me deixam encantados, irmão. Bom dia, Que filhinha. bonito, Deus lindo, abençoe, muito lindo, viu? Que coisa boa, né? E ela tá bem, muito gostoso. tá vidrada no Senhor, assim, não tira o olho, irmão Valtteri. Isso é bom demais, né? É Deus trabalhando. Maravilha. É Vamos muito lá. gostoso. Aí ele se Voltamos. depara com um sábado, e aí? Aí ele foi e falou para minha mãe, falou, Odete, tem alguma coisa errada. Por que a Bíblia está mandando a gente guardar o sábado e a gente não guarda o sábado, guarda o domingo? Então, não está certo. Ela disse, você quer saber, mas já quer saber, Joaquim. Nem bem aceitou a Jesus, já quer saber mais que o pastor. Vou falar para ele. E aí falou. E não foi fácil, porque veio o pastor, veio presbítero, veio a igreja todinha, e falou para meu pai que os judeus tinham matado Jesus, e que ele tirasse aquilo da cabeça, e tal, aquela coisa toda. Tentou convencer ele de todas as formas, porém não convenceu. Não convenceu. E aí ele continuou guardando o sábado. Não ia para a roça, não fazia nada no sábado.
Nem Continuou sabia guardando. como é que guardava, né? Nem sabia. Não sabia, mas ele no sábado ele não fazia mais nada. E isso durou muitos e muitos anos ali, ele guardando o sal sem saber que existia adventista. Bom, fomos embora da cidade, então geralmente a igreja manda uma carta de recomendação para outra igreja que vai receber a gente. E ali botava sempre na carta: receba o Joaquim e sua família, ótimas pessoas, maravilhosas, são bom, mas cuidado com ele. Cuidado com ele, que ele tem um sábado na cabeça. Então, nós, quando chegávamos na igreja, já ficava eles não davam mais oportunidade para meu pai, não dava para minha mãe. Mas para meu pai não tinha oportunidade nenhuma para ele fazer nada na igreja. Então, ele era aquele crente de banco. E meu pai realmente não desistia também, não. Continuou assistindo e tal. Até que nós fomos mudando, que meus pais ficou em tal situação, a situação nossa ficou tão difícil. Eu tenho algo maravilhoso que Deus ouviu a primeira oração poderosa da minha mãe um dia, que faltou tudo em casa, tudo. E naquele dia ela chamou os filhos e nós prostou debaixo de um pé de juazeiro, ali na frente da casa, e ela orou e disse: ó Deus, eu trabalhava para algo que não era da tua vontade. Hoje eu sou uma serva tua, estou vendo faltando tudo, não tem nada em casa, manda alguém trazer alguma coisa para mim, Senhor. Meu pai tinha saído porque ele era um cara muito artista, ele sabia fazer coisa de madeira, fazer pilão, fazer colher de pau, essas coisas assim, fazer coisas para vender. Então ele foi tentar vender para arrumar dinheiro para comprar alguma coisa para os filhos. E nós morávamos no fundo de uma fazenda, no fundo de uma fazenda. E o dono da fazenda era da igreja presbiteriana. Aquele homem nunca tinha ido lá na nossa casa, a mulher dele. E ela estava em casa e de repente ela ouviu uma voz falar, levar alguma coisa para aquele pessoal lá, lá no fundo da fazenda. E quando ela chegou com a carroça cheia de mantimento, até comida pronta. E aí, naquele dia, para mim, foi a oração mais poderosa, depois que ela passou a ser crente, foi aquele dia. E daquele dia para frente, nunca mais faltou nada. Sim, aí nós fomos parar em Bom Jesus da Lapa. Ali foi onde nós conhecemos a verdade. Foi ali que, quando nós chegamos lá, meu pai, parado, muito tempo parado, e eu era quem ajudava a cuidar dos filhos, dos meus irmãos, pegando frete na beira do rio com carrinho de mão. E meu pai encontrou com o pastor da lancha adventista, pastor Caleb Pinho, um homem que eu nunca vi igual aquele pastor, muito amoroso. Encontrou com ele e perguntou para ele se ele conhecia alguém que gostaria de trabalhar 6 meses, de 3 a 6 meses na lancha. Meu pai disse: eu estou precisando, eu fico. E contratou então meu pai. Só que quando o pastor ficou sabendo que meu pai estava trabalhando na lancha, o homem ficou irado. E foi lá em casa, era na hora do almoço, nunca vou esquecer isso, que ele chegou na hora do almoço. Chegou lá e disse: não deu nem a paz do seu, como era costume, né? Não deu nem a paz. Já foi chegando e falou assim: cadê meu Joaquim? Ah, pastor, minha mãe com maior alegria. Que maravilha, o senhor nunca veio na minha casa, eu estou feliz da vida. Não fico feliz, não. Que a situação é como... A notícia não é boa, não, né, irmão? A notícia não é boa que eu vou te dar. E ela disse para falar. Antes da Olha, irmão, notícia, antes da notícia, antes da notícia. Ó, olha só, irmão, ó, irmão Valteri, que coisa linda, ó. A família tomando café da manhã com a sala 57, olha lá, ó. oh, meu Deus, que Café maravilha. da manhã, olha lá, ó. Olha Ô, que coisa linda. Rosana, irmã Rosana, a senhora está aí tomando café da manhã, ouvindo Olha a que sala coisa. 57, olha lá, o povo lindo. Caramba, que legal, ó. Aí, ó, sala 57. Que Tem legal. gente Muito fazendo bonito. aniversário ali, né? Se eu entendi bem, essa lindinha está fazendo 7 anos de idade. Parabéns, viu, lindinha? Eita, fazendo aniversário, 7 anos. Que coisa boa, né? Comemorando aniversário, tomando café da manhã com a família, assistindo a Sala 57. Isso é uma bênção, meu Valtteri. Qual foi a notícia, irmão, que deram para o seu pai? Como é que é o negócio aí? Não, falou para minha mãe. Minha mãe, então, Pra- quando ficou sabendo da notícia que o pastor ia cortar a gente, ela disse: não, o senhor tem que esperar Joaquim. Por que o senhor vai cortar? Não, porque ele está trabalhando para uns sabatistas. Aquela lanche que está lá, aquele pessoal está ganhando muita gente para a igreja desse pessoal lá, e eu não quero que vocês fiquem mais na igreja, porque o mal a gente corta pela raiz. E vocês já têm um sábado na cabeça, o irmão Joaquim tem, e aquele por lá é os guardadores do sábado.
e eu não vou levar o nome de vocês para cortar. E minha mãe abriu o bocão chorando e disse, não, vai lá, Valteri, chamar seu pai. O pastor quer conversar com ele. Ó, pastor, se preciso for, ele sai daquele emprego. Olha, nós estávamos passando necessidade, precisando do emprego. Ela disse, sai do emprego, mas o senhor não vai cortar nós da igreja, não. Ele disse, vou cortar sim. Aí eu fui buscar meu pai, mas eu já cheguei lá já caguetando para ele. Falei, Chica, pai, minha mãe está se acabando de chorar lá. O pastor fez ela chorar. E o Entregando negócio sua mãe, irmão Valteni. O senhor eu chegou caguetando minha entregando mãe. sua mãe. Como é que pode, Entreguei né? minha mãe para ela estar chorando lá igual uma desesperada, pai. O pastor fez ela chorar, tá esperando o senhor lá. Aí meu pai foi, chegou lá, o pastor contou a mesma história. Meu pai, como sempre, era um homem que ouviu tudo. Aí depois ele perguntou ao pastor, o que nós fez de errado na igreja? Nada. Quebramos algum mandamento da igreja? Não. Então, só por causa disso que eu estou trabalhando lá para aquele povo, não sei nem quem é aquele povo. Aquele povo é um povo que faz, na realidade, a lancha realmente moça, era uma coisa bonita, fazer aquela filona de pessoas para arrancar dente, receber alimentação, era uma assistência maravilhosa que tinha na beira do Rio São Francisco com duas lanchas. Eu tive o prazer de estar dentro delas várias vezes para poder levar pessoas ao batismo ali, batizando no meio do rio, nas ilhas. Era uma coisa gostosa. E aí, meu pai, então, olhou, ficou ouvindo, terminou. Então, tá bom, pastor. Olha a palavra que ele falou lá naquele dia que minha mãe se converteu, que ele não tem. Valteni, eu preciso da internet do senhor. Abre a câmera de novo do senhor aí, que eu acho que ela deu uma dificuldadezinha. Segura. Isso aqui é só a primeira história, irmão, a segunda história de irmão Valteni. Se você está achando essa história, pastor José Alves, se o senhor está achando essa história dele muito poderosa, o senhor vai ver a história do anjo. Cara, é incrível aquilo ali. Ó, eu já ouvi história de anjo. Aqui mesmo na sala a gente tem uma história linda, né? Que o próprio Jesus visitou nossa querida. Ela vai passar a lição para a gente aqui. Mas, irmãos, o que esse Aí, camarada... pastor, aí que acontece? Aí meu pai contou para ele. Peraí. Volta aqui, que o senhor já voltou. Pronto. Vai, Eu continua. voltei. Aí o que acontece? Aí meu pai contou, ele contou, meu pai então falou a mesma palavra que ele, no dia que aceitou Jesus, falou para minha mãe. Disse, pastor, eu não aceitei lei de crente nem religião. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, pastor. O senhor tem todo o direito de cortar lá na igreja, no livro da igreja. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor não vai subir lá no céu para cortar meu nome lá, porque meu nome está escrito no livro da vida. Aquele pastor saiu tão irado que não deu mais palavra nenhuma, foi-se embora e nos cortou da igreja. Quando o pastor da igreja ficou sabendo da lancha, ficou sabendo, aquele pastor chorou, abraçou meu pai e disse, olha, deu serviço, não foi para tirar o senhor da igreja, não. Mas já que o senhor está fora de lá, vamos estudar a Bíblia comigo? Vamos. E aí passou a conhecer a verdade. Aquele pastor não teve a oportunidade de batizar meu pai, porque nós batizamos aqui na igreja em Brasília, em Taguatinga. Eu, meu pai e minha mãe. E aí eu já estava já com uns 9 para 10 anos quando eu me batizei ali naquela igreja. Quando realmente meu pai passou a conhecer a verdade. De verdade, mas já guardava o sábado com muito carinho, com muito amor. Eu acho Foi de impressionante, limite, irmão. O senhor disse que o seu pai, ele sabia ouvir, né? Ele sabia só ouvir, falava depois que ele ouvia. ouvia. É por isso que ele, primeiro, vai atender o apelo do irmão da Assembleia de Deus para aceitar Jesus dentro de um terreiro de candomblé, irmão. Isso aqui é uma guerra violenta, né? E depois ele atende a voz do Espírito Santo para o sábado, porque ele ouve. Do jeito que ele ouve as pessoas, ele também ouvia a voz de Deus falando ao coração dele. Foi por isso que o Senhor colocou aquele hino no coração dele. Por isso. Que Sim, coisa extraordinária. Mas o senhor vai se converter tempos depois. O irmão sim. Valteni cresce, o irmão Valteni cresce, faz família e se torna um profissional bem-sucedido. O irmão tinha uma empresa com 12 funcionários, ganhava bem, viajava todo ano 2 vezes. Era um cara que, pela profissão dele, estava bem estabelecido financeiramente, tinha um ramo de trabalho que ele sabe fazer até hoje, né? Sabe trabalhar nessa área, mas por uma associação profissional que não deu certo, ele não precisava fazer aquela parceria,
fez uma parceria, não vamos entrar nesses detalhes, fez Não, a, não precisa. fez a parceria com uma pessoa que, infelizmente, prejudicou o irmão Valtenir. Com isso, ele vai entrar numa depressão profunda e passa por um processo literalmente de aflição, angústia, de descrença, de vontade de tirar a própria vida. Era essa a situação do irmão Valtenir. Um evangelista, meu irmão Valtenir prega, toca violão, estudo bíblico. Quantas pessoas esse homem já levou para Jesus? Aprendeu com o pai. O pai também era um evangelista de primeira. Um dia ele estava numa parada de ônibus, e eu quero que ele conte daqui para frente. Irmão, aquele dia que o senhor estava na parada, isso aqui para mim, irmão, eu já ouvi história de anjo, mas essa aqui é muito interessante. Vamos ouvir. Aquele dia que eu fui para a parada, é porque realmente tinha acontecido que uma ex-decoradora, que tinha 3 anos que eu não via ela conseguiu falar com meu filho. Nós estávamos terminando um serviço no Sudoeste, aqui em Brasília, e ela morava dentro do Sudoeste. E ela perguntou para meu filho se sabia onde é que eu andava. Ele disse, ele está aqui perto de mim. Passa o telefone para ele. Era um serviço de uma família, era a caçula da família, que eu tinha feito todo o serviço para a família inteira. E ela queria que eu fosse eu que fosse fazer esse serviço. Então ela estava com o projeto já pronto para poder fazer esse serviço. E estava com muito tempo me procurando. Aí ela perguntou se eu ia ver esse projeto. E eu tinha que estar lá 4 horas da tarde, porque 4h30 ela ia com o marido para a faculdade. Falei, vou. Mas eu falei, vou só de boca, porque eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu não tinha coragem nem de sair do portão de casa. E eu trabalhei 1 ano para meu filho, de graça, para mim não ficar em casa. E aí falei que ia. Só que em vez de eu ir, eu voltei para casa, que dava para ir de a pé, era de 25 a 30 minutos de a pé, dali de onde eu estava lá. Nós terminamos o serviço, era 2 horas, 2 e pouca. Em vez de eu, em vez de eu ir, em vez de eu ir para lá, para casa da minha decoradora, eu fui para casa, mas meu filho. Quando chegou em casa, ele disse, pai, o senhor não estava falando com a Hannah que ia ver o projeto lá, por que você não foi? Eu falei, não tinha como eu ir não, meu filho, eu não tinha dinheiro para... Não, mas o senhor falasse, mas meu filho começou aquela discussão. Ele disse, eu não vou poder fazer nada com o senhor. Nesse tempo não tinha mais carro, não tinha mais nada. Eu vou para a igreja, hoje era numa quarta-feira, eu vou para a igreja porque eu quero ver minha namorada, tá? Que hoje é a esposa dele. Mas vou te dar um dinheiro aqui, R$ 10 para o senhor ir. Foi, meu filho, não adianta mais não, que já são 3 horas. Eu não vou lá mais não. Vai, pai. Vai lá, porque só preciso de ir lá. Me deu dinheiro, eu fui para a parada. Quando eu cheguei na parada, para pegar o ônibus para o Sudoeste, passava para todo quanto é lado. Mas não passava nada de ônibus para ir em direção lá. Aí eu entrei em desespero, comecei a chorar e comecei a clamar, e comecei a caminhar na parada, parava os carros ali perto de mim, ali, para dar aquelas paradas, ficava olhando para mim, e naquele instante eu vi realmente que as pessoas ficavam me olhando, mas chegou um momento crucial, que naquele momento como eu tinha tentado poucas horas antes, tentado tirar minha vida, e Deus não deixou, eu falei para Deus. Eu falei de dentro do íntimo do coração mesmo, assim, pastor, com muita vontade de morrer. Falei, Deus, se eu não presto mais para viver, tira minha vida, que eu não suporto mais ficar nesse mundo. Mas se eu prestar para ganhar uma alma para ti, manda alguém me ajudar, Senhor, eu preciso chegar naquele lugar. Aí eu Veja, sentei na parada com a veja mão o posta na cara. desejo, veja o desejo do coração do irmão Valtenir, isso aqui é importante. Se eu não sirvo para nada, me tira daqui, mas se eu sirvo para ganhar uma alma para Jesus, me ajuda. Olha o desejo do coração dele. Vê se isso não é um sopro do Espírito, Lucas Felipe. Aí eu Entende? fui, sentei na parada, coloquei a mão na cabeça, comecei a chorar ali. Em menos de 5 minutos que eu tinha falado aquilo, menos de 5 minutos, parou um carro, uma Montana, zerada, com os placos nos bancos, sem placa. Parou e o rapaz que abriu a janela e disse, embora. Eu levantei e caminhei em direção ao carro. Eu perguntei para ele antes de abrir o carro, você está indo lá para o lado do Sudoeste? Ele disse, não, vim aqui buscar você, para levar lá onde você vai. Eu abri a porta, puxei o cinto, sentei. Ele disse, minha estrada não é por aqui não, eu passo pela BR-040, mas fui enviado para pegar você aqui. Para você hoje vai fechar um grande serviço. Falei, que bom, mas eu fico muito grato. Ele disse, não,
quero perguntar uma coisa, você é cristão? Eu falei, sou, já falei sorrindo, que eu estava chorando aquele tempo todo, estava de olho inchado chorando, já falei sorrindo, eu sou cristão. Ele disse, eu também sou cristão. E falou da estrada lá, aquela coisa toda, mas você tem um recado para me dar. Eu falei, que recado? Ele disse, eu vou contar a minha história e você vai me falar o que eu devo fazer. Foi quando ele começou a contar da minha empresa, contando que tinha 12 funcionários, e foi falando que ele não falava e eu chorava. Porque eu pensava que aquele cara estava passando o mesmo problema que eu. E foi contando todo, até onde eu passei, onde eu viajei, para onde eu passei, tudo ali. Até que eu cheguei. Ele foi contando a sua história como E se eu fosse pensando que era ele. dele, Porque ele começa a contar para o irmão Valteni. Eu da tinha uma empresa. empresa, tinha 12 funcionários, essa empresa quebrou porque uma pessoa... E ele vai contar a história dele como... Ele conta a história do irmão Valteni como se fosse a dele. E no final, veja a Sim. pergunta que esse cara faz para o irmão Valteni. Sim, irmão. Então ele falou assim: eu vou contar a história para você, essa história que eu preciso que contar, porque para mim não pecar contra o Deus Santo e Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando ele falou aquilo, meu corpo estremeceu, eu senti um poder muito grande na fala que ele falou, e ele passou a contar toda a minha vida, e eu pensando que era dele. Quando ele contou, eu estava tão envolvido ali, que eu perguntei para ele, meti a mão no bolso, falei assim, quanto é que é a passagem? Ele disse, você ainda não entendeu? Você não viu falar que eu fui pegar você ali para levar lá onde você vai? Agora, o mais interessante de tudo é que eu saí dali, era 3h30. Ele gastou 15 minutos numa estrada que gasta 40 minutos. Não dá, eu conheço a região, Chegamos não com dá para 15 fazer em minutos, 15 minutos. Eu moro não aqui, dava. eu moro E aqui. chegamos lá com 15 minutos. Chegamos com 15 minutos sobrando, pastor. Só Aí, fazer deixa eu só fazer uma adição, irmã, que é muito importante. Ele vai narrar a história do irmão Valteni como se fosse dele, e no final ele diz assim, ó, vou contar a minha história e você vai ter que me dizer como é que eu eu devo faço fazer. para não pecar contra o Deus Todo-Poderoso. E irmão Valteni, pouco tempo atrás, tinha tido o desejo de se matar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vai, irmão. Sim. Aí quando chegou lá, ele parou o carro, não deu endereço para ele. Olha que o Sudoeste é grande. Ele entrou, parou de frente ao condomínio, 3 prédios, um de grandão assim de frente e 2 de lado. Parou ali e disse, não é aqui que tu vinha? Eu olhei assim, é aqui mesmo. Eu falei, é aqui. Ele disse, pois é, agora eu contei toda a minha história, o que eu devo fazer para mim não pecar contra o Deus Santo e Poderoso? Eu falei, ó, tem coisa na nossa vida que só resolve com o jejum e a oração. Ele disse, o que é o jejum para você? Eu fui, contei por que era o jejum. Quanto tempo dura para você fazer um jejum? É um dia. O que é um dia? Eu falei, de pôr do sol a pôr do sol. Aí ele deu aquele sorriso tão gostoso. Eu chorava e ele mostrou o semblante dele sempre alegre. Eu chorando, a minha acabando de chorar e ele sempre alegre. E ele, então, ele disse, então você pode fazer um jejum comigo? Eu falei, posso. Que dia? Eu falei, sábado. Então nós vamos fazer um jejum junto. Eu falei, tá bom. Então me dá seu telefone para mim poder, na hora que eu for orar, eu falo para você, já estou indo orar, que é para nós ajoelhar junto. Ele disse, não precisa não. Você vai ter a oportunidade de me ver outras vezes. Não precisa. Nossa, Eu falei, não, irmão, então isso espera. aqui, isso é demais, irmão. Isso aqui é demais, cara. O que é Mais um jejum para gostoso, pastor. você? De pôr do sol a pôr do sol. O anjo regala um sorriso. Não me dá isso, não, pai. A gente vai se encontrar ainda. Escuta, escuta, não para aí, não. Irmão, você está passando por aflição? Deus faz essas coisas para mostrar para você e para mim que Ele existe. Calma aí. Olha só que coisa linda, vai. E aí, quando ele foi, disse assim, então, eu fiquei tão grateado dele chamar eu para fazer o jejum. Ele disse, eu queria contar as vezes que eu já tinha ganhado com o jejum. Ele não, disse, não dá tempo, vá depressa, porque o pessoal está te esperando. Aí eu falei assim, então eu vou te dar o cartão do meu filho, porque eu não tinha mais telefone, não tinha mais nada. Vou te dar o cartão para você ligar nele, para falar comigo. Ele pegou o cartão e levou. E ele foi embora. Quando ele saiu, eu fiquei desnorteado, assim, olhando, uai, mas eu não tenho endereço para ele. Como é que ele me trouxe aqui? Só que houve algo maravilhoso, que quando eu cheguei, pedi o guarda para me subir, para a menina estar me esperando. Quando ela abriu a porta, ela tomou um susto e disse, olha, tem 3 anos que nós não se via.
Ela tomou um susto e abriu a porta e disse: Valdeni, o que está acontecendo com o senhor? Eu falei: por quê? Seu rosto está cheio de brilhinho, está brilhando seu rosto. Falei: não é nada não, é Deus na minha vida. E aí ela pegou o projeto, começou a me mostrar, eu fiz os cálculos, tudo, e ela ficava com o olho regalado para mim e dizia assim para mim: senhor, tem algo estranho na sua vida, tem algo estranho. O seu rosto está brilhando, cheio de brilhinho. Mas eu não me convenci que eu estava perto de um ser celestial até ali. Não me convenci, porque a ficha não caiu, pastor. Só foi cair, agora eu vou contar para você, vou resumir porque já está chegando o final. Foi cair quando eu fui fazer o jejum, que cheguei meio-dia, bom, eu orava, cantava, tocava, cantava, e eu fazia isso e orava no fundo do pomar, debaixo de um pé de manga. E quando eu deu meio-dia em ponto, no sábado, eu falei: Senhor Deus, tenha misericórdia daquela família, Jesus. Eu falei chorando, como eu estou hoje aqui chorando. Falei: ó Senhor, tenha misericórdia daquele homem e sua família, tenha misericórdia da minha. A internet dele deu outra falhadinha. Mas não se incomoda não, nem perde a concentração, porque a gente sabe, né, irmãos, por que que essas coisas acontecem. Então, ele vai para casa, ele vai entrar aqui de novo e ele vai terminar. Ele, Voltei, pronto, voltei, voltei. ele fez esse E aí, jejum no sábado, escolheu um pomar e toda hora ele ia para o pomar, ele toca, canta, tocava violão, cantava, orava. Quando deu meio-dia em ponto, aquele senhor não contou a história para ele, camarada do carro? Ele começa a interceder pelo camarada do carro, pela família, pela luta daquele homem. Ele começa a chorar e orar. Meu Deus, ajuda aquele homem. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. aí eu Vai. ouvi a voz dele. Aí eu ouvi a voz dele agora, nitidamente, quando ele disse assim: eis aí o que tu tinha que fazer. Eu abri o olho, pastor, e olhei debaixo das árvores, para tudo quanto é lado. E ali caiu a ficha que eu estava perto do ser celestial e eu não sabia. Eu saí dali flutuando para minha casa e ali eu orei dentro da minha casa, orei da minha esposa e a vida tornou outra vida diferente. Orei e fiz um jejum para cada filho, inclusive para minha esposa. Eu quero resumir dizendo o seguinte: a minha maior felicidade hoje já está chegando no final, mas a minha maior felicidade hoje é de pertencer e ter esse prazer de estar dentro da sala 57. Porque depois também eu quero resumir aqui dizendo que depois que eu entrei na sala 57, a minha vida mudou da água para o vinho, assim, tamanho e poder. Tem muitas coisas que já aconteceu, muito milagre que já aconteceu depois que eu estou na sala 57. E agora quero agradecer de coração a pessoa que me colocou nessa sala, que é a irmã Edileida, sabe? Ela é uma serva do Senhor, tem passado muitas barreiras. Inclusive, eu sou um, um amigo de oração dela, eu e ela. Que Deus possa abençoar essa irmã e sua família. Cada dia é minha oração sempre, pastor. Eu quero agradecer de coração por você ter me dado essa oportunidade para me participar com o meu testemunho na sala 57. Que Deus abençoe você. Quando, quando ele, quando ele ora pelo homem do carro, o homem fala, conta toda a história e diz assim: o que que eu devo fazer para não pecar contra Deus, o poderoso Deus? Porque ele queria se matar. E aí, quando ele está orando pelo camarada do carro, ele ouve a mesma voz do carro, que era inconfundível. Tá vendo o que que você tem que fazer para não pecar contra o Deus Todo-Poderoso, para você não tirar a sua vida? Tá vendo? Ore, jejue, acredite em Deus. Daí para frente, o irmão Valteni pegou aquele trabalho que ele foi lá, restaurou a família, orou pelos filhos, e até hoje é adventista do sétimo dia fiel. O senhor, quando entrou na sala, irmão Valteni, o senhor já era um crente temente a Deus? A irmã Edileida está aqui, ela está fazendo massagem ali numa pessoa, eu vi ela É trabalhando na por filha aqui, dela. É é na na, filha. é na filhinha É dela, na né? filha dela. Ela está É, ali. que ela Eu tá até, gestando, tá perto da neném. eu É até na filha. mostrei ela aqui. Irmã Edileida, bom dia, viu, querida? Bom dia. A senhora está aí trabalhando na filhinha. Queridos, ele tem experimentado uma coisa muito interessante.
Ele é um homem de oração e tem orado nas pessoas por imposição de mãos. E ele tem tido, depois que entrou na sala, ele já fazia isso, agora com muito mais intensidade, e ele tem tido algumas respostas de Deus muito interessantes. E eu quero que o senhor conte aquela última história, depois que o senhor entrou na sala, que o senhor foi visitar aquela pessoa que estava com câncer, pele e osso, para a gente terminar seu testemunho. Porque, irmãos, esse mesmo Deus que traçou toda essa linha na vida do irmão Valteni está trabalhando na sua de maneira diferente. Assim, mas nunca aconteceu isso que aconteceu com o irmão Valteni e comigo. Não é para acontecer com você. Com você são outras coisas, porque Deus trabalha de forma diferente com a gente. De forma diferente. Deus sabe que se acontecer de uma maneira ou de outra, é a maneira correta como ele vai alcançar seu coração. E outra, essas coisas aqui acontecem para serem contadas, por isso que o testemunho é importante, sabe? Cada testemunho desse faz link com necessidades diferentes. Por isso que eu falo para você contar o seu testemunho. Ah, mas meu testemunho não é igual ao do irmão Valteni. Não é para ser igual, é para ser diferente mesmo, porque são nas diferenças que os corações são atingidos em suas maiores necessidades. Então, conta a sua história para a gente, que eu quero contar aqui, igual a gente contou desse céu de Deus. Simples, mas poderosa história. O senhor orou... Antes de eu, Sim, antes pode de falar. eu, Antes de eu entrar no testemunho, eu gostaria de pedir oração justamente para essa menina aí, que ela está dando massagem. Ela está precisando muito de oração e a gente tem orado muito por ela. É a Jaque. Ela é Jaqueline, mas a gente chama ela de Jaque, é a filha da irmã aí, que você está vendo ali. Essa... Irmã Edileida, abre o seu áudio, por favor. Pronto. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter convidado o irmão Valtemir para a sala. E a senhora está fazendo massagem aí na sua filhinha? Sim, ela está precisando. Ela está É, gestante. Elas estão entrando no mês, mas ela tem passado uma turbulência, né, na gravidez. né? Está sendo uma, É. uma gravidez mais sensível, né, irmã Edilei? Tá certo. A senhora frequenta a sala há quanto tempo, amada? Já vai fazer quase 2 anos, mas eu fico só nos bastidores. Eu Tem gosto um de ter um monte negócio mais nos bastidores. Tem um monte de vocês que ficam com a janelinha aberta, nos bastidores. A sala é muito legal, né, irmã? É muito legal. Para mim, como divisor de água, muito importante. Bem na época que eu estava necessitada, e tem 2 irmãs queridas que me passaram o link. Mas quando uma delas, que é Miriam, né, ela chegou e falou para mim assim: assista, irmã, o testemunho é muito bom. Aí eu realmente abri, né, não assim no horário de 5 horas, mas depois. E a partir daquele momento, eu comecei a assistir a sala, porque realmente foi muito importante para mim. E aquilo ali me incentivou demais. Só que eu tinha dificuldade de acordar às 5 horas. Para mim, aí assistir. E eu pedi a um outro irmão que me colocasse em contato para mim pedir o link para vir diariamente, para mim assistir diariamente, começando às 5 horas da manhã. E essa irmã me passou, me adicionou, e eu comecei a assistir a partir daí. Só que eu tinha muita dificuldade de assistir, acordar. Mas eu pedi o Espírito Santo que me acordasse. E nesse dia que eu orei e pedi, uns pássaros veio cantar na minha janela e me acordou. E a partir daí eu nunca mais deixei de assistir. Amém. É a Jaque, papai do céu é lindo, né? É a Jaque que está aí com a senhora? Sim, Vamos orar por ela? amém. Vamos, vamos. Agora por ela. E ela vai ganhar esse bebê. Já sabe se é um homenzinho ou uma menininha. A É menina. Esther, É a Esther. isso. Santo Deus. Nesse momento a irmã está com a Jaque lá, cuidando, fazendo massagem. A gravidez da Jaque está difícil. A Estezinha está lá esperando para nascer. Sabe, as mãos da irmã que estão sobre a filha? Sejam as tuas mãos agora, Senhor. E Amém. que o Senhor estabilize. Nós não sabemos qual é o problema, mas que o Senhor estabilize essa gestação. E a Amém. Esther, a partir de hoje, sinta-se bem, sem nenhum problema. E que a Estézinha, em nome de Jesus, ela nasça Amém. tranquila, com saúde, para a honra e glória de Deus, assim como também
Pedimos a proteção e o cuidado na vida da Jaque também. Amém, Batize Jesus. com teu Espírito, dê a eles um dia feliz por Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos voltar a conversar, tá? Ó, pastor Wagner, esse irmão aí, se o senhor for pegar ele realmente para dar o testemunho, eu acho que 1 mês seria pouco. É muito rica a vida desse irmão. É isso mesmo. É que a gente aqui tem que suprimir, né? Fica tanta coisa para trás, né? Mas é Ele uma tem bênção. muitos testemunhos, e cada um testemunho mais rico do que o outro. Por isso que eu falei, irmão Valtenir, conte o seu testemunho, porque a sala precisa ouvir. E para edificar e para ganhar muitas pessoas, assim como nós somos transformados em cada testemunho que é dado nessa sala. É muito rico a vida desse irmão, o testemunho dele. Amém. Eu volto a falar com a senhora, dar um abraço na Jaque, tá? Obrigada. Tchauzinho. Tchau. A sala é uma rede, irmãos, uma rede de transmissão, sabe? A gente vai transmitindo a nossa experiência, tá bom? Irmão Valtenir, vamos para esse testemunho curtinho para a gente terminar? Como é que foi essa oração para essa irmã que estava com câncer? Essa mulher, eu dei estudo para o filho, eu conheço ela há muitos anos. Então, eu fui convidado para fazer uma visita para ela porque ela tinha sido desenganada dos médicos, ela ficou em coma muitos meses. Ela teve um câncer num seio, passou por outro, arrancou os dois e o câncer multiplicou e entrou no corpo inteiro. E aí a mulher foi desenganada totalmente, que só tinha somente mais 1 semana de vida. E aí, naquele dia, eu estava no 5º sábado de jejum, que eu estava fazendo uma tarefa de jejum de 7 sábados. Quando eu vou fazer jejum, eu não faço mais que menos que 7. Já cheguei a fazer 42 sábados de jejum, de uma vez, sem interrupção. E eu estava com 7 sábados, eu estava no 5º sábado, quando fui convidado para ir visitar ela, que ela tinha vindo para casa para despedir dos filhos, que ela tem 2 filhos. E eu fui, quando eu cheguei lá, perguntei para o filho, cadê sua mãe? Aí ele falou, irmão, minha mãe está tão ruim, está tão mal, ela está ali no banheiro. O senhor não vai nem conhecer ela. Quando ela saiu do banheiro, ela saiu tossindo, porque o câncer já tinha tomado o corpo todo, então ela estava somente o couro e o osso. Somente aquela caveira. Eu não acreditei na situação que eu vi, porque fazia muito tempo que ela estava internada e eu não tinha visto mais ela. E naquele momento, então, quando ela saiu, que chegou de frente comigo, eu falei, filha, eu vim trazer sua cura. Deus vai te curar. Mas eu falei com autoridade mesmo, eu falei com certeza, dentro íntimo no meu coração, que Deus ia curar aquela mulher. Deus vai te curar. Você crê no Deus poderoso que fez os céus e a terra, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro com 4 dias? Ela disse, bem fraquinho, creio. Falei, então senta aqui. Toquei 2 hinos para ela. E coloquei a mão sobre ela. Quando eu coloquei a mão sobre ela, pastor, a minha mão parecia que estava sem tocha de fogo de dentro da mão, assim que eu via pegando fogo mesmo, assim, esquentando. E eu fui e falei, queima onde estiver, no fígado, no pulmão, no sangue, onde estiver, eu vírus do câncer, seja queimado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Foi as únicas palavras que eu falei. Quando eu terminei a oração, eu falei, você foi curada. Eu falei mesmo, você foi curada. Ela deu uma crise de choro. E resumindo, aquela mulher hoje vive para a honra e glória do nosso Deus. A mulher hoje, ninguém conhece ela, aquela mulher, aquela caveira que se viu antes. Aquela mulher hoje está sã, bonita, uma pessoa totalmente diferente. E ela conta para todo mundo que foi o poder da oração. Eu resumi o mais. Eu creio, irmãos. Eu creio. Se você não crê, eu creio. Eu creio. A gente esbarra, fica preso em um monte de coisas que limitam a nossa crença nos milagres de Deus. E às vezes muito embora o dom da cura seja um dom que o Senhor vai conceder a pessoas específicas, é um dom. Mas a gente não fala muito sobre isso, né? Porque está tão preso em outras coisas que acho que a gente talvez até tenha desacreditado dessas coisas. Mas elas podem acontecer. Você viu a fé? A crença. Quanto jejum? 7. Não vem do nada, viu, irmão?
Esse tipo de coisa não vem do nada. Gente que se consagra, imperfeitos se consagrando. E Deus está precisando. Ellen White diz, irmão, Ellen White diz que a igreja não sofre perseguição porque ela está adequada ao mundo. Está adequada ao mundo. O dia que a igreja voltar a viver como ela era na igreja apostólica, no início da sua caminhada, Ellen White diz, as fogueiras da perseguição se acenderão. É porque a gente está muito parecido com o mundo. Na hora que a gente tiver homens e mulheres em chamas, igual o Senhor estava naquele dia e está hoje, aí o Lucas Felipe, a gente vai ver coisas como essa mais vezes. Com certeza, com certeza. Ei, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o senhor. Que é uma benção, que é uma benção. Eu amo o senhor, irmão Valtenir. Eu vou ter a alegria de abraçá-lo. A gente mora aqui pertinho. Vou pegar seu endereço, seu telefone. Uma hora indo para o plano piloto, vou passar na sua casa para a gente tomar uma cevadinha junto. Vai sim. Para mim vai ser uma honra. Vai ser uma benção. Passo por Taguatinga sempre ali com necessidades da família. Então, nós vamos nos encontrar com certeza. Tá bom? Com certeza, pastor. Eu fico muito grato. Que Deus abençoe você e continue abençoando o seu ministério, porque realmente foi criado por Deus. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, meu irmão. Eu amo também você. E você me fez feliz também. Deus abençoe. Obrigado, irmão Valterinho. Um grande abraço, viu, amado? Nada, pastor. Tenha um bom dia e um feliz sábado desde já. Amém. Bom sábado para o senhor. Amém. Olha, irmão, vou contar para você um negócio. Meu corpo chega, aqueceu agora. Não sei você, mas o meu corpo chega, aqueceu agora da presença de Deus, né? Porque que coisa, né, irmãos? Que coisa, como Deus coloca um hino na cabeça de uma pessoa que nunca ouviu, pois envia o mensageiro para cantar um hino. Ganha a família todinha. A primeira igreja foi na casa do irmão Valteni. Não tinha igreja, ele arrastou todo mundo para a sala da casa dele. A primeira igreja naquela região foi na casa dele. Olha onde Deus levou essa família. Depois, o inimigo tenta tirar a vida do filho do Senhor aí. Ele está numa parada, para um carro novo, sem placa, plástico no banco ainda. Abre o vidro e fala assim, bora. Irmãos, pensa nisso. Mas você está indo para onde? Não, eu vim para buscá-lo, para levar aonde você precisa ir. Não deu endereço. O cara foi parar em cima do prédio onde o irmão precisava ir. Aí ele tenta contar as coisas de Deus, o anjo fala assim, não, 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 você não vai me contar porque tem gente lá em cima te esperando para fechar um negócio com você. Quando ele entra, o rosto do irmão está brilhando pela presença de Deus. Rapaz, você está aflito. Às vezes você acha que você está só, né? Às vezes até parece que Deus não existe, né, irmão? Até parece, mas ele existe. E Sâmia, ele faz isso, não faz com todo mundo, mas ele faz isso aqui para a gente contar para você, filha. Na hora que o desespero bater a porta da gente, porque ele bate, você não esquecer. Ele existe. Tá bom, irmãos? Coisa boa, né? Tô nem com vontade de terminar a sala. Não quero nem sair daqui. Não quero nem sair daqui, irmão. Tá tão bom, tão quentinho aqui. Tá mesmo, é de verdade. Tá bem aquecido aqui. Coisa boa, né? Coisa boa. Deus seja louvado, né, irmãos? Deus seja louvado.